mas eu Consegue leio. aqui. Boa noite aí, pessoal. Deixa eu só escrever o tema da live. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos. Tô tentando fixar aí. Eu sempre apanho nessa de fixar. Eu não sei mexer em nada disso aí. Faz no Wi-Fi e a gente não corre risco de ninguém me ligar no meio da live. Ah, tá. Tudo bem com vocês? Boa noite. Às vezes eu vou colocar o óculos para conseguir ler aqui, porque eu não vou ficar o tempo todo, Mas eu porque vou- olha o que aconteceu com o meu óculos. Quebrou, tá só a perna aqui. Mas vez ou outra eu vou fazer assim. Eu vou traduzindo também, eu estou olhando aqui. Boa noite, pessoal, sejam vocês todos muito bem-vindos. As pessoas vão entrando, a gente vai conversando. Acho que a live hoje tem tudo para ser muito enriquecedora para todo mundo, especialmente para você que tem andado um pouco desanimado. Eu acho que esse tempo vai ser um tempo muito agradável e que pode, com certeza, gerar um bom impacto para você. Seja você muito bem-vindo para a nossa live. A gente começa batendo um papo a partir de agora. O André Santa Cruz está do meu lado. O objetivo da live é a gente conversar um pouco sobre a história dele, né? Como é que ele foi construindo essa história. Hoje, então, para quem não conhece, dificilmente alguém não conhece, mas deixa eu apresentar. O professor André Santa Cruz é um professor de Direito Empresarial, é um dos professores aqui da casa, professor de Direito Empresarial. Ele é autor de diversos livros na área, um livro que é best-seller dele, que é o Direito Empresarial, com o qual ele ficou bastante conhecido. É procurador federal, hoje chefe da Procuradoria junto à Junta Comercial do Distrito Federal, porque é um órgão da União, efetivamente, aqui no DF. Então, ele, sendo procurador federal, foi locado, então ele trata hoje exatamente da matéria que ele ministra em sala de aula. Então, hoje ele está na Junta Comercial, então é algo absolutamente ligado um ao outro. André Santa Cruz é mestre em Direito Processual Civil, mas no meio do caminho tinha uma pedra, e a pedra era um novo caminho. Então eu vou me valer da história, a gente vai começar a conversar sobre a história do André, e você vai perceber, hoje ele é doutor em Direito Empresarial, doutor pela PUC de São Paulo. O orientador dele foi ninguém menos do que o professor Fábio Lua Coelho. Quer dizer, a referência fez a referência. Então a gente começa a conversar sobre essa história, e você que tem pretensão num dia de magistério, você que presta concurso, você que quer renovar os ânimos, a partir de agora vai ter uma grande oportunidade. André, de que cidade você é? Vamos lá. Eu sou, quem assiste minhas aulas já deve ter um palpite, né? Eu sou recifense, sou de Recife, Pernambuco, e meu sotaque não nega. Apesar de já morar aqui em Brasília há quase 15 anos, eu me mudei para Brasília em 16 de dezembro de 2004, mas continuo com sotaque fortíssimo, não tem jeito de perder. Pernambucano é difícil, certos sotaques, pernambucano, mineiro, gaúcho, é difícil a gente perder o sotaque. Bom, aí você fez faculdade em Recife. Fiz faculdade em Recife, na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, a famosa Casa de Tobias Barreto, que é a primeira. Existe uma rixa com a USP? Existe na verdade, deles com a gente, que o pessoal da LAC de São Francisco fica dizendo alguns de que a faculdade deles é a mais antiga, mas a Faculdade de Direito do Recife é a mais antiga. Ela, na verdade, inicialmente funcionou em Olinda, né? Mas a faculdade é a mesma. Foi criada no início
dos anos 1800, né? Logo depois da chegada da família real ao Brasil, né? Foram criados os cursos de Direito de Recife, de São Paulo, e de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Foram os primeiros cursos superiores no Brasil. Salvo engano, acho que foi isso. E aí você fez Direito. Fiz Direito. Durante a faculdade já tinha decidido que ia prestar concurso? Não. Não. Eu sempre... Quem assiste às minhas aulas e lê meus livros sabe que eu sou bem liberal, né? Eu tenho uma visão bem liberal do direito, de economia, do Estado, de uma forma geral. Então, eu não tinha, historicamente, eu não tinha pretensão de ir para a área do serviço público, não. Eu queria advogar. Tentei, na faculdade, inclusive, nunca estagiei em órgão público. Passei um tempinho como voluntário no Ministério Público, mas um mês, eu acho. Eu sempre estagiei em escritório de advocacia e tinha um sonho de ser advogado. E achava que tinha talento, vocação para a advocacia. Perto do fim da faculdade, perto do fim não, acho que nos 2 últimos anos de faculdade, comecei a estagiar num escritório pequeno de advocacia em Recife. E é quando você aprende, né? Porque no escritório pequeno você acaba não fazendo só aquele trabalho de ir no fórum, fazer carga, não. Você escreve mesmo, você faz audiência, tá? Né? Passei por situações até engraçadas que, como o escritório muito pequeno, às vezes ia fazer audiência na Justiça do Trabalho, ia fazer audiência às vezes até de que a estagiário não podia fazer, porque na correria é melhor ir alguém do que não ir ninguém. E já tomei sermão de um juiz que tinha sido inclusive meu professor na faculdade, foi uma das maiores vergonhas que eu passei. E a audiência de Justiça do Trabalho, você sabe, fica todo mundo lá dentro e tal. Lá no fórum quem é da minha terra aí vai saber, lá no fórum de Jaboatão dos Guararapes, né? Foi onde os holandeses foram expulsos na Batalha dos Guararapes. Lá no fórum de Jaboatão dos Guararapes eu tomei um sermão de um juiz. Mas então eu estava nesse escritório e eu achava que eu tinha vocação, talento, porque eles elogiavam, eu escrevia bem as petições, eu era desenrolado, já fazia audiência e tal, e achava que a advocacia era o meu caminho. Mas aí tudo muda quando você se forma e o dinheiro não vem rápido, né? E aí você começa a ver seus amigos todos passarem nos concursos e todo mundo ficando bem, ganhando dinheiro, o povo ficando bonito, né? Aí, e você continuando feio e liso, aí você diz assim, rapaz, tem alguma coisa que eu preciso fazer. E aí eu decidi fazer concurso, mas veja como eu tinha a paixão pela advocacia. Eu decidi que eu só ia fazer concurso de procuradoria estadual ou municipal, porque são as procuradorias que normalmente permitem a advocacia privada, com raras exceções, cada vez menores. Mas então eu coloquei na cabeça, eu vou ser procurador ou do município ou do estado. E eu tomei essa decisão assim que saiu o edital para o concurso de procurador do município do Recife. Na época foi um concurso, todo mundo quis fazer, muito concorrido e tal. E eu falei, vou largar o escritório, não estava ganhando bem no escritório mesmo, ou seja, não estava abrindo mão de muita coisa, né? É diferente, se eu estivesse já numa posição talvez fosse mais difícil, claro. Mas eu não estava abrindo mão de muita coisa. Você era solteiro. Sim, e falei, vou estudar para concurso, né? E aí comecei a estudar e começou a tomar bomba, né? Como você pensa que vai começar a estudar para concurso, vai passar logo de cara? Não vai, com raras exceções. A não ser que você seja um gênio assim, feito sangue, né? Que antes de decidir passar para o concurso já estava aprovado. Então eu tomei muita bomba. Eu tomei bomba nesse concurso de procurador do município de Recife. Fiz o concurso para procurador do estado do Ceará, não passei. Fiz o concurso para procurador do município de São Paulo, não passei. Fiz o concurso para, não lembro agora mais, mas fiz mais algum. Aí veio o concurso para procurador do estado de Pernambuco. Esse era o concurso. Aliás, vários amigos meus passaram nesse concurso, até hoje estão na Procuradoria do Estado.
E esse era o concurso. E aí eu achava que já estava calejado, eu ia sempre muito bem. Em todos esses concursos que eu tomei bomba, eu fui muito bem. Não passei por pouco. Nas provas de primeira fase, geralmente eu ficava ali muito bem colocado. Na época, tinha o Correio Web, o fórum do Correio Web. Na minha época ainda era. Exatamente. Você E aí eu ia lá no Correio Web, eu estava entre os 10 primeiros, assim, quando o pessoal colocava quanto a pontuação fez, eu falava, pô, são 40 vagas, não é possível, vou passar. E vinha a segunda fase e eu tomava bomba. E eu sabia que não era às vezes você fica assim, porque talvez eu não escrevo muito bem. Não era o meu caso, eu acho era aquela coisa mesmo que batia na trave ali. Só que eu falei, esse concurso procurador de Estado eu vou passar. E aí eu estudei muito para esse concurso. Eu estudava muito mesmo, parei de ter vida. Meus amigos de infância, até hoje dizem que foi um período que eles não me viam. Eu lembro, acho que Natal, foi Natal? Foi. Natal é uma festa de família, o pessoal fez a festa lá em casa, eu estava estudando, eu desci, comi, dei Feliz Natal a todo mundo e voltei para o quarto para estudar. Nossa, então realmente... Eu estava estudando assim, loucamente. Tinha um amigo meu que hoje é procurador do trabalho, e ele era fera, passou em vários concursos, e ele falou, vamos estudar no final de semana um projeto 20 horas. A gente vai estudar 10 horas no sábado, 10 horas no domingo. E a gente estudava junto, ficava um em cada canto da mesa e sem deixar o outro dispersar e tal. Então eu estava estudando muito e eu achava que eu ia passar nesse concurso. Mais uma vez, fui muito bem na primeira fase e tomei bomba na segunda fase. Aí eu desisti. Eu falei, não é para mim esse negócio de concurso, estou perdendo tempo, vou voltar para a advocacia. E só que aí, assim que saiu o resultado, mais ou menos foi quase que no mesmo dia, talvez, ou na mesma semana, não lembro exatamente agora, faz muito tempo, mas saiu o edital para concurso procurador federal. Carreira de procurador federal era uma carreira que tinha acabado de ser criada. Ela foi criada em 2002, porque antes o que a gente tinha era os procuradores autárquicos. Perfeito. Aí o primeiro concurso procurador federal foi em 2002, depois teve um em 2003, depois teve um em 2004, porque tinha que ter muita vaga para preencher. E aí saiu esse concurso em 2004. Na verdade, isso ainda era... Não, já tinha tido 2002, 2003. Isso já era 2003. Era um concurso que ia acontecer no início de 2004. Ou já era janeiro de 2004, não sei. Eu sei que meu concurso é de 2004, a prova foi no início de 2004. Eu peguei o edital e falei, sabe uma coisa? Eu estou afiado, estou na ponta dos cascos, né? Estudei bastante para o concurso de procurador do Estado. Eu vou fazer isso aí, vou fazer. E aí eu fiz, passei muito bem, e fiquei esperando ser chamado. Só que esse meu concurso deu um problema e demorou muito para chamar, tanto que eu só tomei posse em dezembro de 2004. Eu lembro que na época a gente fez uma comissão de aprovados através do Correio Web para tentar agilizar, porque demorou muito. Nesse período eu não fiz mais concurso, porque eu consegui o meu. Não foi o que eu queria, porque eu queria um que pudesse advogar, aquela coisa, mas eu falei, sabe uma coisa? Vou passar, vou para lá, vou morar em Brasília, vou ver o que é que vai dar, tal, beleza. Concomitantemente, Sâmia, eu tinha um sonho de ser professor. Perfeito. Sempre tive esse sonho de ser professor, não necessariamente de direito. No colégio eu sempre fui muito bom em português e tal, e eu tinha uma professora em Recife, tive uma professora que foi sempre uma inspiração para mim, a professora Venusa, que era professora de português, de redação e literatura lá, e eu tinha o sonho de ser igual a ela, né? Assim, ser professor e ser admirado. Ela era uma sumidade e eu tinha um sonho, eu falei, vou ser professor de português. E eu, antes de terminar a faculdade de Direito, eu fiz o vestibular escondido para letras na Federal. Falei para ninguém, fiz e passei. Então, assim que eu terminei a faculdade,
eu comecei a fazer a faculdade de letras. Então, não consegui cumprir muitos créditos, porque justamente quando eu estava no início da faculdade de letras foi quando eu decidi estudar para concurso, então eu tive que abandonar algumas disciplinas, mas eu cheguei a fazer, acho que completar 2 semestres de letras na Federal de Pernambuco também, que eu tinha aquela coisa de ser professor. E nesse período também, eu sempre fui assim, de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Nesse período também eu fiz a seleção do mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e passei na seleção do mestrado. Então eu estava aprovado no concurso já, esperando a minha nomeação, tendo as aulas do mestrado, que eram umas 2 aulas por semana só, né? E fazendo a faculdade de letras, tentando fazer alguma disciplina da faculdade de letras, já meio desestimulado, porque eu não gostei muito do curso de letras, não gostei. O curso tinha uma cara totalmente diferente do que eu imaginava, e eu sabia que eu ia me mudar para Brasília, podia até tentar uma transferência e tal, mas meio que desestimulei do curso, mas fiquei muito feliz por estar fazendo o mestrado. Só que o mestrado é em processo civil. Exatamente. Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, você primeiro pretendia ser advogado particular, privado, sem concurso público nenhum. Isso. E aí não deu certo. Se você está ouvindo a live se identificando aí, preste atenção. Aí depois de não ganhar dinheiro com a advocacia, ele falou, quer saber, eu vou ser procurador do Estado. Por quê? Porque eu consigo ter a estabilidade do concurso, ganhar bem, e consigo advogar de forma privada. E aí ganhando pouco, ganhando médio, ganhando muito com o tempo, enfim. Acabou, é o melhor dos mundos. Isso. Você tem piso, mas não tem teto. Isso. Ótimo. Só que não deu certo também esse plano. E, na verdade, aí quando você falou, vou parar, tendo estudado muito, abriu Procuradoria Federal e você decidiu falar, não, eu vou prestar mais esse, e foi esse que deu certo. Isso. Aí, eu quero chamar a sua atenção, você que está ouvindo, é o seguinte, para você que acredita em Deus, eu sei que o André é um sujeito de bastante fé também, me parece que há intervenções divinas e você vai perceber no meio do caminho as várias intervenções. Então você tem um sujeito que, mesmo preparado, mesmo muito estudioso, ele não conseguiu engrenar na advocacia. Mesmo preparado, mesmo muito estudioso, mesmo fazendo um projeto 20 horas por fim de semana de estudo, ele passava nas primeiras fases e ficava nas segundas até passar na Procuradoria Federal. E aí você vai entender o seguinte, que o concurso dele deu problema na nomeação, no sentido de, era para nomear agora, nomearam 6 meses depois do esperado, né? Mais ou menos isso. Mais do que isso até, quer dizer, 8 meses, 10 meses, um ano depois. 8 meses. 8 meses depois, a nomeação ia ser hoje. Não, foram 8 meses depois do esperado, que é uma eternidade para quem já está aprovado. E aí ele ficou naquela, tudo bem, estou fazendo meu mestrado em processo civil, porque eu quero ser um processualista civil, entendeu? Então tá bom. Aí agora, o que aconteceu com o processualista civil não ter sido um processualista civil? Que muita gente pergunta isso para mim, né? Porque o pessoal brinca. Hoje, inclusive, vários me marcaram numa postagem zombando do direito empresarial. Porque as pessoas ficam falando assim, como é que a pessoa resolve ser professor de direito empresarial? A matéria mais odiada, mais esculachada de todo mundo. Pois muitos então têm razão. Não foi uma coisa assim que eu sempre quis buscar, não. Foi mais uma obra do acaso, mais uma intervenção divina, que eu acredito que foi realmente intervenção divina. Estou eu em casa, estudando para um seminário do mestrado, estudando processo civil, lendo as instituições lá do processo civil do Dinamarca, que eu ia ter que apresentar um seminário na disciplina do professor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que hoje é ministro do STJ, foi excelente professor que eu tive no mestrado. E aí me liga aquele meu amigo que estudava comigo no final de semana e fala assim,
não é André, né? O pessoal me chama pelo meu apelido, né? Dedé. Dedé, tem uma proposta para te fazer. Eu falei, o que foi? A nossa professora da faculdade, a professora Vera Della Santa, né? Assumiu a coordenação de um curso de Direito, né, numa faculdade aqui. Porque nós estamos falando, Samer, de 2004, que foi o boom, a explosão dos cursos de Direito no Brasil. Não sei se você lembra. Porque antigamente, quando eu fiz faculdade, quando eu fiz vestibular, só tinha 3, 4 opções de faculdade de Direito. Hoje não, né? E tudo isso começou justamente ali por volta de 2003, 2004. Né? E aí, com essa explosão de cursos, o pessoal não tinha professor. E tinha muito que recrutar alunos de mestrado e doutorado para dar aula. E essa professora que eu tive na faculdade, ela virou coordenadora desse curso de Direito numa faculdade lá em Pernambuco, chamada Faculdade dos Guararapes, né? Ficava em Jaboatão, bem pertinho, né? É região metropolitana, bem pertinho de onde eu morava. Então, ele me ligou e falou, a professora Vera me chamou para dar aula, eu aceitei. E ela está precisando de alguém, mais alguém. E eu indiquei teu nome, porque eu estou sabendo que tu passou no concurso, está fazendo mestrado, está em casa aí e tal. Acho que é uma boa para você, enquanto você não é nomeado, pelo menos tu vai dar aula, né, continuar se mantendo ativo, vai ganhar uma grana. Aí eu falei, beleza, vou lá. Aí ele pegou e falou assim, então, ela falou para você ir lá hoje, procurar ela lá na sala, tudo beleza. Eu achei... Quando ele falou, não, porque eu disse que você estava fazendo mestrado e tal, eu achei que era para ser professor de processo civil. Aí eu só quero abrir um parênteses aqui para destacar um ponto que às vezes as pessoas não notam. A importância de você deixar uma boa impressão. Quer dizer, o amigo e a professora que o convidaram porque tinha uma boa impressão dele desde a época da faculdade. E é esse cuidado que a gente tem que ter, gente, de não fechar portas. Você não sabe o que a vida reserva para você. É muito importante que você tenha essa humildade e esse comprometimento desde sempre com as coisas que realmente importam, que isso pode abrir portas e olha a porta que uma boa imagem anterior chegou a abrir. Ele foi para dar aula de processo, para se reunir. Para me reunir com ela. Chegou lá. Aí ela, ô André, tudo bem? Como vai? Como é que você está? E aí, tá bem? Terminou a faculdade? Aí eu contei para ela e tal. Ela falou, então, tenho essa disciplina aqui para você ministrar aula, queria que você tal, assumisse. Eu falei, tá bom, professora. E aí, mas qual é? Aí ela, é o direito empresarial. Aí eu falei, professora, eu acho que houve um engano. Porque acho que o Marcelo se equivocou, tal, porque o meu mestrado é em processo civil. Né? Ela disse, não, eu sei, mas pegue essa turma, vai ser bom para você. Se mês que vem, de repente abre outra, a gente tenta colocar o seu processo civil, mas pegue essa disciplina, ela é muito convincente, ela é muito persuasiva. E eu relutando, não, professora, direito empresarial não, eu estou no processo civil e tal. E ela, não, mas aceite, faça isso e tal. E eu aceitei. Porque ela estava realmente precisando, porque foi uma situação, salvo engano, de uma turma que já tinha começado, mas eles não tinham gostado do professor e estava uma confusão e eles tinham muita urgência. Eu aceitei. Aí ela falou assim, então tá bom, a aula é amanhã já. Aí eu falei, não, professor, amanhã não tem condições, faça o seguinte, amanhã você... diz para os alunos que está conseguindo um professor e semana que vem eu começo. Por quê? Eu queria um tempo para eu chegar em casa, preparar as aulas e tal. E fui para a biblioteca, peguei os livros do Fábio Lioa Coelho, do Rubem Requião, Valdir Bugarelli, Fran Martins, né? Os clássicos que existiam na minha época, que eram os fortes na minha época. Preparei as aulas e na semana que vem eu estava lá dando aula e, para minha surpresa, a recepção foi muito boa, né? Mas aí eu pensei, não, eu vou ficar dando essas aulas de direito empresarial aqui, se mês que vem vai abrir a turma de processo civil, ela falou que vai me colocar, eu também estou indo morar em Brasília em breve, né? Tinha avisado a ela que a qualquer momento podia ir embora e tal, mas acabou demorando. Achei que aquilo ia ser uma relação, uma fé que eu ia ter com o direito empresarial, né?
que não ia durar. Mas aí vem outro acaso. Posso falar já? Pode. Resultado: o pessoal começou a gostar da minha aula nessa faculdade. E através de 1 ou 2 alunos, chegou nos ouvidos de uma pessoa que dava aula, que tinha um cursinho lá em Brasília, em Recife, que muitos que estão nos vendo aí devem conhecer. Hoje esse cursinho é capitaneado, ele é tocado pelo meu amigo de longa data, antes de eu pensar em fazer direito, e antes de ele pensar em fazer direito também, a gente já se conhecia, que é o Mozart Borba. Sabe o professor Mozart Borba? Ele é famoso igual você no Instagram. Ele também é bem famoso, é processualista. O Mozart é meu amigo de longa data. Quando eu estava no colégio ainda, ele no colégio, a gente já se conhecia. Porque o Mozart era da mesma turma de uma menina que acabou se casando com o meu irmão mais velho. E eu fui chamado por essa mulher, que era a dona do ATF lá, que é hoje onde o Mozart hoje dá aula, que era a Carmen, e ela me chamou para dar aula de empresarial, por um concurso que estava tendo lá, acho que de promotor. Aí ela: olha, porque eu ouvi dizer que o pessoal está gostando muito da sua aula lá na faculdade, você sabe que professor de direito empresarial é difícil ter, e a gente está tendo essa turma aqui, eu queria que você desse aula. Eu falei: mas de jeito nenhum, eu não vou dar aula para um concurso de promotor dessa matéria, eu estou dando aula lá, eu estou me preparando tudo, mas para concurso, ainda mais para um concurso desse, eu não tenho condições, né? E não queria aceitar de jeito nenhum, e não aceitei. Aí ela passou uma semana me ligando e insistindo para eu pegar essa turma, que ela precisava, ela andava sem professor de direito empresarial, algumas aulas só, por favor, tal. Aí eu aceitei e fui. E para minha surpresa, o pessoal gostou das aulas. Perfeito. Aí o que é que aconteceu? Esse cursinho tinha um grande concorrente em Recife, que era o cursinho chamado Espaço Jurídico, que era muito conhecido lá, e foi onde eu estudei. Os cursinhos que eu fiz, nesses concursos, foi tudo lá. Então eu conhecia todo mundo, e o professor Manuel Errá, que era o principal professor do Espaço Jurídico, tinha sido meu professor na faculdade. O filho do professor Manuel Errá, que hoje é meu amigo, Tiago, me ligou e falou: olha, a gente queria que você desse aula de direito empresarial, né? E quem dava aula lá de direito empresarial era o pai dele, Dr. Manuel Errá, que tinha sido meu professor na faculdade. Só que o Dr. Manuel Errá sempre quis deixar de dar aula de direito empresarial, porque a área dele é o direito administrativo e tal, e ele não deixava de dar aula porque não tinha professor. E essa é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, e me sinto honrado até. Já falei isso várias vezes para ele, porque ele já me disse isso, o Dr. Manuel Errá já me disse isso, que ele deixou de dar aula de direito empresarial quando eu comecei a dar aula de direito empresarial lá. Porque quando eu comecei a dar aula de direito empresarial lá e o pessoal gostou, o feedback foi positivo, ele falou para o filho dele: agora eu estou tranquilo, quem vai dar aula é o André, e eu não vou mais dar aula de direito empresarial. E até hoje ele não dá mais aula de direito empresarial. E aí eu comecei a dar aula nos 2 cursinhos de Recife, no ATF e no Espaço Jurídico e na faculdade de Guararapes. Ou seja, não era mais uma fé. Era um namoro, virou namoro sério. Namoro sério, já tinha aqueles namoros que você já conhece a família. Todo dia. Todo dia, aquele namoro que já, o negócio tá sério já. E aí, beleza, continua o namoro forte, fui pegando gosto pela coisa e tal, mas aí, posso continuar? Pode. Veio a minha nomeação para procurador federal em dezembro de 2004. Então, procurador federal há praticamente 14 anos. Isso, 14 anos vai fazer. Aí, em dezembro de 2004, vou para Brasília, falei, minha relação com o direito empresarial acabou. Porque eu não ia mais continuar dando aula, minhas aulas eram todas em Recife, vou voltar para o processo civil. Aí, nessa época, voltei a estudar bastante processo civil e publiquei muita coisa. Se você for pesquisar, eu publiquei muitos artigos nessa época na revista Dialética de Processo Civil.
foi uma revista, né, que era uma revista muito boa. Publiquei uns 5 ou 6 artigos lá, estudando processo civil, estava empolgado, tinha terminado meus créditos no mestrado, então estava só escrevendo a dissertação, escrevi sobre coisa julgada e tal. Estava empolgado, mas aí vem Deus, de novo. Ele viu que eu estava saindo do direito empresarial e ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas parece brincadeira, mas não é não. Veja o que aconteceu. Eu tomei posse como procurador federal e fui lotado na Procuradoria-Geral Federal. Só que, por uma obra do acaso, do destino, desse meu concurso, o advogado-geral da União da época, que era o ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa, ele decidiu selecionar 5 procuradores do meu concurso para trabalhar no gabinete dele. Então eu não fiquei lotado no gabinete, ele chamou a gente, colocou em exercício provisório lá. Ele pegou 5 procuradores do meu concurso. E como ele selecionou o pessoal que ocupava os cargos de direção do gabinete dele, conhecia algumas pessoas, então procurou informações dos aprovados para ver quem trazia. E um amigo meu, que era advogado da União e estava trabalhando lá, falou, tem um cara que é bom, tal, foi um colega meu na faculdade, aí ele pediu meu currículo e eu mandei meu currículo. Na época, meu currículo não era vasto, eu coloquei, óbvio, né, para inflar meu currículo, eu coloquei que eu era professor de Direito Empresarial da faculdade dos cursinhos. Coloquei lá, não menti, mas coloquei lá. E aí, beleza, fui selecionado e fiquei trabalhando diretamente no gabinete do advogado-geral da União. Chega um dia, o meu chefe me chama. Meu chefe, amigo Marcelo Férez, autoridade do direito empresarial hoje, professor da UFMG, cara, fera no direito empresarial. Ele estava terminando o doutorado dele na época em direito empresarial na UFMG. Ele me chama na sala dele e fala assim, André, eu sou professor de direito empresarial do CEUB e fui chamado para dar aula no IESB de direito empresarial. Eu não tenho como assumir, porque eu já sou professor do CEUB e eu estou terminando meu doutorado, eu não vou assumir mais esse compromisso. Só que o cara pediu para eu indicar alguém. E eu vi no seu currículo, que você mandou para eu trabalhar aqui, que você é professor de direito empresarial. Cara, e eu juro a você, juro, na época que eu escrevi o currículo, eu fiquei na dúvida se eu colocava aquilo ou não. Perfeito. E eu coloquei. Aí eu falei, não acredito. Ele falou, se você quiser, eu te indico, a gente vai lá conversar com o coordenador. O direito empresarial caiu no meu colo de novo. A gente foi lá no IESB, faculdade onde eu dou aula até hoje, dou aula no IESB desde 2005, desde o início de 2005. Fomos lá no IESB, conversamos com o coordenador, na outra semana eu já estava contratado pelo IESB como professor de direito empresarial. Incrível. Aí, segue o baile. Continuo dando aulas de direito empresarial. Então, a coisa foi ficando mais séria ainda. Era tipo um noivado já. Né? Aí, mas ainda não terminou. Por quê? Um dia eu estou em Recife e fui almoçar com o dono do espaço jurídico, o filho do Dr. Manuel Thiago, e outro professor que vocês todos devem conhecer muito, que é meu amigo, há muito tempo não o vejo, inclusive, que é o Leonardo Carneiro da Cunha, processualista, top, que tem aquele livro A Fazenda Pública em Juízo, né? Então, estamos almoçando, que Léo acabou ficando meu amigo, porque ele tinha sido meu professor no espaço jurídico, e depois eu virei professor do espaço jurídico, a gente começou a ficar amigo, estamos almoçando, e aí Léo me fala assim, Dedé, você devia escrever um livro de direito empresarial. Aí eu falei, eu? Por quê? Não, porque eu estava conversando, eu acho que ele disse que estava conversando com, ele é muito amigo do Fred Didier, né? E o irmão do Fred Didier, o Ricardo, é da editora Juspodium, né? Que inclusive publica seus livros também. E ele falou, salvo engano, ele falou que o Ricardo tinha comentado, ou o Fred tinha comentado com ele, que eles estavam precisando muito de um autor de direito empresarial, porque não tinha autor de direito empresarial, e os livros de direito empresarial que tinha não eram bons para concurso e tal. Aí ele falou, você devia, cara, você está dando aula aí, o pessoal gostou das suas aulas no cursinho,
escreve um livro. Eu falei, mas bicho, como é que eu vou escrever um livro? Pois um livro, o cara é uma autoridade na área. Ele disse, não, escreve um livro para concurso e tal. Não, ele nem falou livro para concurso, ele falou, escreve um livro. Pega tuas aulas e vai compilando. Aí eu falei, tá bom, pode ser. Aí ele falou isso pro Ricardo Didier. E aí que vem, que o Ricardo é um dos caras que eu mais admiro no meio empresarial e editorial. É um cara de visão, o Ricardo é um gênio, cara, apesar de ser baiano, me desculpe os baianos, o baiano tem fama de ser mais devagar e tal, mas Ricardo é o contrário, né? O Ricardo pegou um avião, dias depois a gente estava almoçando, eu e Ricardo, num restaurante lá em Recife. Eu estava passando um tempo em Recife e ele falou, eu publico o livro se você fizer, se você escrever. Aí eu falei, tá, eu vou tentar, mas eu preciso de um tempo e tal. Ele falou, vá, mas não demore não, porque timing é tudo. Ele era um cara muito... E a gente não tem ainda um livro top de direito empresarial nos concursos, pode ver, vá nos fóruns, tudo, não tem um livro, né, você vai bombar. E eu, beleza, vou escrever. E aí ele, inclusive, para ele firmar o compromisso, ele publicou minha dissertação de mestrado. Eu publiquei por ele. Ele falou, me manda sua dissertação que eu vou publicar, tal, eu sei, para dar aquele voto de confiança. Eu comecei a escrever um livro e Ricardo ficou em cima, Ele demorava, ele ligava. Cara, teve época que eu virei à noite, que ele ficava, cadê o livro? E eu, rapaz, não está pronto. Ele, não, você tem que terminar, tal, não sei o quê. Tanto que a primeira edição do meu livro, lá pela Juspod, é uma edição que, em alguns assuntos, ela é bem superficial, tudo, porque não deu, meio que não tinha dado tempo mesmo de acabar. E se demorar também demais, você nunca publica. Nunca publica. Porque sempre tem um negócio que você quer colocar. Sim, aqui é uma dica que eu vou dar também, para quem está fazendo TCC, está fazendo dissertação de mestrado e tal. Esse tipo de trabalho acadêmico, você não termina, você desiste. Literalmente, você desiste. Você desiste e fala, não, vai ser, tá aqui, terminou. Porque se você realmente quiser fazer a coisa, você nunca termina. Sempre tem alguma coisa que você quer falar, escrever e tal, beleza. Publicou o livro. Para minha surpresa, o livro foi um sucesso. Eu lembro até hoje, cara, quando eu começava a ver, eu entrava nos fóruns para ver, eu criava perfil para ver, sabe? Para ver o que estavam falando do meu livro. E o pessoal elogiando, o pessoal gostando. O Ricardo me mandava os feedbacks, falava, Dedé, o pessoal está adorando o seu livro. Rapaz, já começa a trabalhar na segunda edição aí para melhorar o que você disse que precisava melhorar, tal, o livro está bombando, beleza. E inicialmente eu não tinha pretensão de fazer um livro para concurso. Eu era um cara que eu tinha uma pretensão acadêmica, né? Estava fazendo mestrado, queria fazer doutorado, queria ser professor. Então, quem pegar meu livro primeira edição, as primeiras edições que foram lançadas pela Juspod, ele se chamava Curso de Direito Empresarial, tinha a pretensão de ser um curso, tinha muita citação, tinha muita doutrina e tal. Só que o livro caiu no gosto do público concurseiro. Né? Que é quem compra livro, na verdade, né? Pessoal, obrigado aí, viu? A todos vocês. E aí o que é que acontece? A editora Método, depois de umas 3, 4 edições do meu livro, me procurou, né? Aí eu já tinha pedido o direito empresarial em casamento, viu? Já tinha terminado o mestrado em processo civil, mas já tinha desistido. Já tinha começado a fazer uma pós-graduação na FGV de Direito Empresarial, que eu fiz 2. Eu tinha começado a fazer uma pós-graduação na FGV de Direito Empresarial. E só estudava agora Direito Empresarial, dava aula de Direito Empresarial. O meu negócio agora era Direito Empresarial, né? Aí a editora Método me procura para eu entrar na coleção deles Direito Esquematizado, que era uma coleção que só tinha gente fera. Eu falei, cara, o negócio está sério, né? Tudo aquilo para mim era muito, assim, às vezes eu não acreditava, né? Estava acontecendo, estava sendo reconhecido. Comecei a dar aula em cursinhos fora, eu dei aula em alguns cursinhos no Rio, em Minas e tal. E comecei a ficar conhecido, isso era legal, era bacana, mas ao mesmo tempo você ficava meio, né, cria uma responsabilidade. E aí eu saí da Juspod e fui
para método e lancei lá o livro Direito Empresarial Esquematizado. E foi aí que a coisa bombou mesmo, foi aí que bombou. E aí eu fiquei no Direito Empresarial até hoje. E aí você foi fazer doutorado? Fui fazer doutorado, eu estava morando em Brasília, eu sempre fui muito admirador do professor Fábio Ló Coelho, aliás ainda sou. E eu mandei um e-mail para ele. Não o conhecia, mandei um e-mail dizendo que eu queria estudar com ele na PUC. Ele me respondeu na época e falou, olha, vai ter seleção no final do ano e tal. Eu fui lá, fiz a seleção para o doutorado na PUC, passei e comecei a estudar com ele, né? E na primeira aula eu fui falar com ele, ele nem lembrava do e-mail que eu tinha mandado, claro, ele deve receber vários, mas eu pedi para ele ser meu orientador. No início ele falou, não sei, eu estou muito orientando, mas depois ele aceitou e fui orientado pelo professor Fábio Ló Coelho e terminei meu doutorado em 2014. Muito legal, muito legal. Mas você vê como as coisas foram me levando e... Eu acho que essa história, quando você me contou a primeira vez, alguns detalhes... Quer dizer, cada vez que você conta, a gente vê alguma coisa a mais. Mas é muito legal pelo seguinte, eu acho que dá para tirar várias lições aqui. Acho que fazer bem feito, acho que uma história de fazer bem feito, quer dizer, desde a faculdade, as oportunidades que se abrem. Segundo, é a coragem, quer dizer, quando você publica o livro, é a coragem, que tem que ter coragem. Dá aquela tapa, né? Se você for esperar estar completamente preparado para fazer, você nunca vai fazer. E eu acho que 2 pontos que são muito importantes. Primeiro é que a Procuradoria Federal não... Se ele fosse o dono da história dele, eu acho que essa é a conclusão. Se você fosse o dono da sua história, você seria um advogado processualista civil. Muito provavelmente. Né? É você ser o dono da sua história. Um advogado importante, grande, em Recife, e um processualista civil, com certeza já com doutorado em processo civil. Esta era a vida como ele pensava. E para quem tem fé, a Bíblia diz assim que os planos de Deus não se frustram. Às vezes os nossos se frustram, os de Deus não se frustram. E aí, quer dizer, a vida fez dele um procurador federal e doutor em direito empresarial. Quer dizer, levou para outro lugar. Você tem que sempre querer fazer bem feito, mas tem que estar aberto para onde a vida quer te levar. Deixar a vida levar, igual o Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar. Você faz o seu melhor, tem que procurar fazer o seu melhor, mas tem que estar aberto. Quer dizer, ele jamais teria escolhido o direito empresarial, então a vida puxou ele pelo cangote e falou, não, vem aqui, você vai para o direito empresarial. E que quando eu olho para trás, eu vejo assim, como eu não me vejo hoje, se eu olho para trás, eu penso assim, meu Deus, como é que eu não ia fazer isso? Como é que eu não ia para o direito empresarial? Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a minha cabeça, com o que eu penso sobre direito, sobre tudo. Eu agradeço a Deus todo dia por ter colocado essas pessoas e feito essas coisas acontecerem, me feito colocar lá no currículo, morrendo de vergonha, que era professor de direito empresarial, né? E fazer com que a história tomasse esse rumo, porque foi uma sucessão de acasos, de obras do destino, de intervenções divinas mesmo, como você diz, que me trouxeram até aqui. Que inclusive tem um capítulo final, talvez, que eu contei recentemente. Quem me segue no Instagram deve ter visto que mais ou menos há uma semana, 2, eu contei um capítulo final dessa história, que eu estava desestimulado, estava bem desestimulado, eu estava bem depressivo mesmo, inclusive, eu estava querendo parar de dar aula na faculdade, estava muito desestimulado na graduação. Geralmente você vê um desinteresse muito grande por parte dos alunos e tal.
não queria mais dar aula na graduação, estava desestimulado com aula em cursinho, porque hoje essas aulas são todas gravadas e é meio maçante você às vezes dar aula gravada, dependendo do tipo do sistema de gravação. E aquele sistema que você fica lá olhando pro reloginho e o cara fica falando câmera 1, câmera 2, você tem que olhar pra cá, e é um cara te filmando lá, às vezes cansa. E eu tava querendo parar, né? Inclusive eu pedi para parar na faculdade e não tava mais dando aula de cursinho, eu tinha parado de dar aula de cursinho. Foi aí que o Jailton me liga, o professor Jailton me liga, porque a Fanny, a noiva dele, a esposa dele, a Fanny foi minha aluna no IESB, e aí ela falou, deve ter falado bem das minhas aulas para ele me ligou, falou, André, meu nome é Jailton, sou juiz tal, eu dou aula num curso aqui, e a gente queria que você desse aula de direito empresarial, e eu fiquei meio relutante e tal, mas ele me convenceu, falou com você, tal, falei com você, com o Rodrigo também, né, acho que eu falei, e aí eu comecei a dar aula aqui, e aí eu voltei a ter um ânimo da aula. Aqui o sistema aqui que eu gosto muito, essa coisa que você vem, você mesmo liga a câmera, você mesmo se grava, você termina, você vai embora, tudo para mim é mais tranquilo, é menos maçante. E as redes sociais, né, que fizeram voltar a ter esse contato com meus leitores, com alunos, porque quando eu dava aula em cursinho, lá em Recife, eu não sei como é aqui, eu não sei como é nesse lugar, mas geralmente cursinhos eram plateias, assim, né? Tipo assim, auditório eu dava aula lá no Espaço Jurídico, eles têm um auditório lá que, assim, eu dava aula para a OAB, era tipo 200 pessoas todo dia, então a aula é interativa e tal, e eu senti essa falta, e aí eu falei, não, comecei a dar mais atenção às minhas redes sociais e tal, e isso me deu um ânimo de novo para continuar produzindo algo de direito empresarial, para continuar dando aula e tal, né? Ou seja, a última intervenção divina aí foi aí, ó, meu amigo Sander, que colocaram na minha frente aí, e eu voltei a dar aula para cursinho, estou dando aula aqui no CPU, gravei inclusive hoje uma contagem regressiva, e voltei a ter ânimo. Isso é muito legal. Então, assim, eu acho que com certeza muita gente se identificou, muita gente está vivendo o começo da história do André Santa Cruz, quer dizer, cada um tem a sua peculiaridade, a sua própria história, mas é aquela fase do estou batendo na trave, eu estou tentando um concurso, mas nesse eu não passo, acho que vou prestar outro, não sei o que fazer da vida. Eu acho que essa história, com certeza, ela inspira muita gente, porque é uma história real, não é uma ficção, aconteceu. Eu sempre digo que fé, disciplina e o passar do tempo produzem um resultado incrível, inacreditável para quem começa. Não tem uma história da Bíblia que diz que Jesus disse que ia visitar uma família, e aí eles, parece que, desculpem se não for, mas eu acho que tem essa história. Jesus diz que vai visitar uma família, e aí a família fica esperando, prepara um banquete, arruma a casa e tal, e aí eles ficam esperando, e aí chega uma hora, bate na porta, aí é um mendigo pedindo alguma coisa, aí ele fala, não tem não, aí fecha a porta. Aí depois vem outra pessoa, é um enfermo pedindo ajuda, tal. Aí eles, não dá, tal, né? Queria estar tudo pronto. Vem umas 3 pessoas assim que são, e aí eles não atendem, e aí passam a noite toda esperando e Jesus não aparece. Eles estão com raiva, aí quando vem no outro dia, encontram com ele, falam assim, mas a gente esperou você falou que ia lá em casa. Ele falou assim, eu fui 3 vezes, mas vocês fecharam a porta para mim todas as 3, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está esperando uma coisa e várias outras coisas que você considera menores, que você considera piores, passam na tua frente, te oferecem e você não, porque você está de olho naquilo que você acha que é maior, que você acha que é o que merece e tal. E eu não fiz isso, né? O que aparecia
bateu na O que porta. aparecia, eu ia abraçando as oportunidades, porque e graças a Deus eu fiz isso, porque essas minhas atitudes me guiaram pelo caminho que eu trilhei e estou hoje. Né? Bom, então tá, a gente vai chegando ao final da nossa live aqui. Tivemos várias perguntas, teve uma que eu vi, e aí eu vou pedir para você, tem várias, mas é só uma que eles pediram, e se você topar, Sim, claro. Uma encenação, na verdade. Aqueles dias, o dia que você pegou e imitou, o professor imita o Summer, é justamente essa. Aquela que você falou. É a Mira que tá falando, né? E aí, então essa é a última saideira. Imita o Summer, todo mundo pedindo para imitar o Summer. Então o André vai me imitar e a gente vai encerrar a live com essa imitação. E quero agradecer a presença de todos vocês, muito, muito legal. Eu também queria agradecer a você pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Fiquei meio tímido em contar a história, mas eu acho que o fato de que isso vai ajudar muita gente, né? Eu acho que isso me motivou, né? E tô sem graça agora, né? Mas vocês podiam pedir assim pra gente continuar a live, e aí eu falaria para vocês: por que continuar? Essa imitação não é muito bacana. Tem nada disso. Bom, pessoal, olha, muito obrigado pela presença de vocês, uma boa noite, um grande abraço para todo mundo aí e até a próxima, viu? Tchau, tchau, boa noite. Pessoal.